Hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o livro Morra Amor. Eu sei que o título chama a atenção, a imagem da capa do livro, mais ainda, e se você lê o livro, o tema é aterrorizante assim, né? Vamos lá. Antes de começar o vídeo, necessário alguns recados. Primeiro, esse é o primeiro vídeo, né? Eu estou na metade do livro. Quero comentar com vocês um pouquinho alguns pontos que me chamaram a atenção. Então, esse vídeo terá spoilers, né? Da primeira página até a página 48, né? Vamos colocar a metade do livro. Então, se você ainda não leu o livro, leia o livro até a metade, escuta esse vídeo, que o próximo vídeo serão os meus comentários, né, sobre o final do livro. O que me fez ler esse livro? O filme. Então, assim, como eu sou uma pessoa que gosta muito de filme, quando eu descobri que a Jennifer Lawrence protagonizaria um filme junto com Robert Pattinson, com a mesma produtora que fez A Substância, e o trailer me chamou muito a atenção. Quando eu vi o trailer, eu pensei assim, cara, eu acho que esse filme tá falando de depressão pós-parto. Foi a primeira parada que me veio na minha cabeça. Quando eu procurei, eu descobri que tem um livro. E batata, né, como dizem os antigos. O livro fala também disso, né? Primeiro, nas primeiras páginas, e acredito que até o fim delas, o nome da protagonista não é mencionado. Isso me chamou a atenção. Assim. Todo livro onde tem personagens que não possuem nomes, eu vejo como como é que eu posso dizer? Um artifício muito inteligente do autor, que é o seguinte: você pode se identificar com esse personagem, mesmo ele sem nome, e esse personagem muitas das vezes funciona como uma espécie de um arquétipo, digamos assim, de pessoas ou de determinado tipo de pessoa que existe na vida real. Então, por exemplo, se você já leu o livro Um Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, você vai perceber isso também, né? Os personagens ali não têm nomes, tipo Daniel, Rodrigo, Robert, Ronaldo, não. É tipo a rapariga de óculos, é a mulher do médico, o dentista, o estrangeiro, etc e tal. Aqui a protagonista não tem um nome, né? Isso chama a atenção. E é uma escrita muito brutal. Então, assim, quando você lê o livro, acredito eu que se você é homem, a impressão que você tem, que você terá desse livro é completamente diferente se você é uma mulher. Se você é uma mulher que tem filho pequenininho, ou que o seu filho hoje já está grande, mas você lembra com muita nitidez assim esse período do bebezinho ali dos seus primeiros dias de vida até o primeiro ano. Vamos colocar esse primeiro ano, né, do bebê. A experiência que a autora aqui coloca, que essa personagem está passando, é algo bem aterrorizante. Óbvio que ela utiliza de várias metáforas e alegorias, que eu vou comentar no decorrer do vídeo, mas é um tema extremamente pesado, que é a depressão pós-parto. Então, assim, quando você lê, óbvio, cada um tem a sua interpretação. Você se vê diante de uma mulher que ela não está satisfeita, e eu gosto de usar essa palavra, né, do ponto de vista psicanalítico. Ela não está satisfeita nem na sua posição enquanto mãe. Estou usando o termo mãe aqui para fins didáticos, né? Porque se for um psicanalista mais chato, ele pode nomenclaturar como a pessoa que materna ou a pessoa que está ocupando essa função de maternar ou a função materna. Eu vou usar o termo mãe para fins didáticos apenas. Ela não está satisfeita nem nessa posição de mãe, nesse lugar de mãe, tampouco está satisfeita na posição enquanto esposa de alguém. E esses dois lugares, quando estudamos psicanálise e pensamos tudo que envolve o feminino, feminilidade, a mulher e tudo mais, são lugares que a nossa sociedade costuma, insiste, persiste e acredito eu que continuará insistindo e persistindo em colocar as mulheres nesse lugar, né? Então, assim, quando uma mulher engravida, existe uma cultura, digamos assim, vamos dizer, ilusão, né? Que toda mulher adora ficar grávida. Ou
que a mulher, a partir do momento que ela vê a segunda listra ali no teste de gravidez, parece que o mundo dela vira e se transforma de uma noite, né, de um dia para a noite. E não é bem assim. A experiência da gravidez, para cada mulher, é uma experiência única ali, né? Tem mulheres que gostaram de ficar grávidas, outras detestaram, ficaram, né, tiveram enjoos, passaram mal, contraíram algum tipo de doença ou algo, sei lá, diabetes gestacional, uma infecção urinária, teve problemas de coluna, teve problemas nas articulações, ganhou muito peso, ficou muito estressada, isso atingiu a autoestima da mulher, terminou com o marido ou o companheiro, teve que sair de casa para morar junto com o cara, enfim, envolve uma série de questões. Então a experiência que uma mulher passa na gravidez é algo muito único, né? E singular. Mas do ponto de vista psicanalítico, o que faz a gente pensar é o seguinte: a gravidez, para algumas mulheres, meio que, como que eu posso dizer? Manifesta uma fantasia edípica na menina de uma maneira muito... Não é visceral, mas é o mais próximo do que ela entende como realidade. Eu vou melhorar essa frase, o que eu estou querendo dizer? Quando você pensa em fantasia edípica, nós precisamos pensar no seguinte, que é uma fantasia de completude. Então vamos lá. A garotinha e o garotinho, né? O garotinho tem um pênis, a menina não tem um pênis. O garotinho acredita que detém o falo, a menina se sente desprovida desse falo, a menina se sente em falta. Preste atenção nessa palavra. Essa menina se sente em falta e ela, né, procura ou dar um filho para o pai, ter esse falo através do filho, ou ser esse falo. Então, ou é ter o falo, ou é ser o falo. Isso aqui é o beabá da psicanálise. Se você estuda psicanálise, atende pelo viés da psicanálise e não sabe isso, pelo amor de Deus. Então, enfim, beleza. Existe essa noção aqui de incompletude. Quando essa mulher engravida, ela tem outro ser dentro dela. Ela tem uma pessoa crescendo dentro dela. Uma pessoa que, na maioria das vezes, dita o que ela pode ou não fazer. Então, por exemplo, vamos dizer que uma grávida sempre adorou tomar Nescau com açúcar. Tem gente que toma Nescau com açúcar. Apesar de Nescau ser só açúcar, né? Vamos dizer que ela adora tomar Nescau com açúcar. Aí ela vai lá e toma o Nescau, passa 2 minutinhos, 1 minutinho, ela vai lá e vomita tudo. Ou se essa grávida, por exemplo, adorava fumar. Pô, fumava 2 maços por dia. Como grávida, ela não pode fumar. Ou, por exemplo, essa grávida que, porra, gostava de beber pra caramba e tal, ó, você tá grávida, você não pode beber. Ou, por exemplo, essa grávida adorava dormir longas horas e hoje ela não consegue dormir porque o bebê mexe demais, a coluna dela tá doendo, ela não pode ficar em determinada posição, você vê que ela já não pode, né, dormir em determinada posição. Ela adorava comer fritura, hoje se ela sente o cheiro de uma coxinha ou de um risole, ela vomita. Perceba, essa pessoinha que está crescendo dentro dela, esse outro corpo que está crescendo dentro dela, dita o que ela pode ou não fazer. Então, assim, algumas mulheres já relatam a experiência de ter um filho, de estar grávida, como se tivesse um alien dentro dela. Então, assim, um corpo estranho. Olha, perceba essa dualidade aqui, né? Algumas mulheres se sentem completas, né, nesse período da gravidez, né, de tirar foto, de conversar com a barriga, de cantar, né, musiquinha para a barriga, de caminhar na rua de casa, conversando com a barriga, de colocar música para o bebê escutar e tudo mais. Já outras mulheres passam por essa experiência como se tivesse um alien dentro dela, como se tivesse um corpo estranho ali. Você vê isso muito bem na 3ª temporada da série Uma Amiga Genial, que eu já falei aqui no canal, né? Tanto a Lenu, né, a Helena Greco, ela se sente radiante na gravidez dela. Já a Cerulo, né, a Lila, odeia estar grávida, né? Detestou a experiência de estar grávida. Então perceba, existe essa fantasia de completude
que essa grávida, quando passa por essa experiência de estar grávida, ela sente isso, caramba, eu estou completa, eu sou completa agora, eu tenho meu filho. Aí essa grávida vai parir, né? Sai um bebê de dentro dela, seja através do parto natural ou de cesárea. Sai. E o que acontece quando sai esse bebê? Preste atenção nessa. Não é nem uma metáfora, né? O que realmente acontece, mas eu quero que você entenda como se fosse uma metáfora. Esse bebê aqui é separado do corpo da mãe. O corpo da mãe já não é um só com o bebê. O corpo da mãe agora é um corpo separado do bebê. Preste atenção. O corpo da mãe agora não é um corpo só com o bebê. Porque a mãe, ela não está vendo, do ponto de vista psicanalítico, né, do inconsciente, ela não está enxergando essa situação do tipo, somos dois. Não, ela está enxergando somos um. Quando esse bebezinho sai de dentro dela, quando ela para esse bebezinho, o que acontece? Acontece um corte. Corta-se, né, o cordão umbilical. Então esse bebê é separado do corpo dela. Então, aquela fantasia do início da gravidez, né, do início até o 9º mês, ou 8º mês, enfim, quando a mulher está tendo ali o filho, isso aqui acaba. Isso aqui acaba. Tipo, essa fantasia de completude aqui, ela, assim como um castelinho de areia, vem uma onda e derruba tudo. Então, do ponto de vista psicanalítico, muitas mães que enfrentam a dita depressão pós-parto, coloco aqui entre aspas porque a psicanálise não vai pensar dessa forma, né? Essas patologias dentro dessa nomenclatura, tem a ver com isso, com essa separação do bebê do corpo da mãe. É uma separação. Isso aqui é muito importante que você entenda, que é o seguinte, muita gente ao estudar psicanálise erroneamente pensa que a separação tem a ver somente com o bebê. Não. A separação diz muito sobre a mãe também, cara. Basta você perguntar a qualquer porteiro de creche, o primeiro dia de aulinha das criancinhas, como que as mães ficam. Chorando na porta da escola, imaginando que o filho vai chorar e vai pedir ela, né? Ou vai precisar dela, que não consegue ficar em casa e tudo mais. E papapá. Então essa separação aqui não tem a ver somente com a criança, né? Basta você conversar com qualquer mãe que ganha um Vale Night, por exemplo, dependendo da mãe, né? Pô, a pessoa vai estar no cinema mandando mensagem para babá ou para mãe. Como que ele tá? Tá precisando de mim? Tá chorando? Aí a pessoa tá na praça de alimentação, manda foto dele. Como que ele tá? Não sei o quê. Aí essa mãe muitas das vezes não consegue ficar nem 2, 3 horas sem a criança. Então essa separação aqui não tem a ver somente com o bebê. Óbvio, o bebê vai passar por essa separação e por essa perda em vários pontos, né? Ele vai perder o peito, quando a criancinha começa a desmamar, né? Ele vai perder o cocô, quando essa criancinha vai passar a não mais fazer cocô na fralda, mas cocô no vaso, entende? Mas essa separação aqui é interessante da gente pensar em relação a esse ponto, né? Dessa depressão pós-parto. Só que nesse caso, aqui no livro, dá a entender que a personagem não gosta muito do filho dela, não. Então, assim, ela não gosta nem muito do filho dela e nem do marido dela. Mas o que me chama a atenção nesse livro é que a autora, ela não amacia as palavras. As palavras são como são. Então, assim, essa é uma escrita que ela é brutal. Então, se você é mulher, tipo, sabe, teve aquele pensamento do tipo... Um exemplo, né? Eu não sou mulher, não é nem por estar falando isso, mas assim, dando um exemplo dentro dessa metáfora, dentro dessa linha de raciocínio que eu estou traçando com vocês. Sabe um pensamento que, tipo, a sociedade diz assim, a mulher tem que amamentar o filho e tal, que a amamentação é algo lindo, é um momento dos dois e tudo mais. Agora, tenta imaginar um bebê sugando o seu peito o dia todo. Então, assim, você dá peito um pouco, aí ele dorme um pouquinho, acorda, quer peito de novo. Você não consegue assistir televisão, você não consegue comer direito, você não consegue dormir. A noite toda ele acordando e sugando o seu peito ali, você já não tem mais forças, o seu peito já não tá saindo mais nada, e a criança chorando, 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 chorando. Aí a mãe tem, sei lá, o seguinte pensamento: caramba, eu queria deixar esse bebê aqui na cama e descer pelo elevador e fumar uns 5 cigarros lá no térreo e deixar essa criança chorando até ficar roxa, parecendo que vai explodir. Um exemplo desse pensamento.
Isso pode surgir na cabeça de uma mãe exausta, sobrecarregada, né? Nesses primeiros dias e semanas de um bebezinho. Mas ela não tem coragem de dizer isso. Quando esse pensamento vem, muitas das vezes essa mãe se sente o quê? Culpada. Caraca, eu sou uma mãe terrível, meu Deus. Como que eu posso estar cansado? Como que eu posso estar desejando isso? Deixar o meu filho sozinho aqui na cama, chorando de estribuchar enquanto eu estou lá embaixo fumando. Esse tipo de pensamento que muitas mães, quando têm esse pensamento, não têm coragem nem de admitir, ou quando têm esse pensamento, se sentem culpadas e se autopunem, né, com pensamentos e com, enfim, a autora aqui escreve. Então, assim, eu acredito que a experiência de ler esse livro para uma mulher que tem filho e que passou por um puerpério difícil, ou o primeiro ano do bebê foi muito difícil, ela vai se identificar com muitas frases do tipo assim, caramba, olha só, ela teve coragem de dizer aquilo que no meu íntimo eu não tenho coragem de admitir nem diante do espelho. Então, assim, estamos diante de uma mãe que não se sente, eu não vou dizer bem, mas assim, ela não está satisfeita em nenhuma das duas posições. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela prega que a mulher deve ficar assim, né? Tipo, nossa, você tem um bebezinho aí com você e tal. Caramba, você gerou uma vida e tudo mais. Mas essa sociedade, essas pessoas, não sabem do dia a dia de uma mãe. Quantas horas por dia que ela dorme, como que ela vê o corpo dela. Então, assim, tem uma frase muito forte nesse livro que ela fala sobras do meu corpo. Então, assim, eu olho para minha barriga e vejo as sobras do meu corpo. É um tema que muitas mães, quando você entra nas redes sociais, por exemplo, aí tem uma vlogueira lá. Aí a mulher tá grávida e tal, tem um filho, porra, uma semana depois ou 2 semanas depois ela posta uma foto de perfil, né, na piscina, com um biquíni fio dental, a cintura fina e a barriga quase aparecendo uns quadradinhos. Aí a legenda assim, 2 semanas depois do parto, hashtag de volta aos treinos, hashtag vida saudável, hashtag fitness. Cara, uma mãe que na gravidez engordou 20, 25 quilos, 15 quilos, 12 quilos, sei lá, 30 quilos, e vê a sua barriga muitas das vezes flácida, com aquela pele, ou com estria pra caramba, ou olha a sua perna, o seu corpo com celulite, essa mãe vai se sentir horrível. Essa mulher vai se sentir horrível de ver o seu corpo como tá e olhar na rede social uma mãe, né, que ficou assim 1 semana ou 2 semanas depois de parir. Tipo, tanto que a Virgínia levou. Ela teve o filho e depois já foi fazer a plástica. Então, assim, é uma realidade completamente diferente, né? Então, aqui nesse livro, ela também fala disso, da relação que ela teve, ou melhor, da relação que ela tem com o próprio corpo, tipo, as sobras do meu corpo. E aqui é um dos pontos mais interessantes do livro, que é o seguinte: apesar dessa insatisfação no lugar de mãe e de esposa, essa personagem também fala do seu desejo. Então, assim, ela tem um caso extraconjugal com um vizinho, um caso que é estritamente sexual, não tem nenhum tipo de vínculo afetivo. Inclusive, vínculo afetivo é algo que ela não tem nesse livro. Ela não esboça ter qualquer tipo de vínculo afetivo, nem com o marido e nem com o filho, a não ser com o servo, que aparece nesse finalzinho dessa primeira parte do livro. Mas esse lugar do corpo, né, da mulher se sentir desejada enquanto mãe. Isso é muito interessante também. Por quê? Porque a nossa sociedade, quando a mulher engravida e tal, tem filho, meio que quer que a mulher fique santa, né? Tipo, aquela ideia, né, que mãe é santa e mãe é uma só, né? Atrela a imagem da mãe com nada mais, nada menos do que a Virgem Maria, né? Então, por exemplo, ontem eu estava no Facebook e apareceu um post assim, que a Virgínia, né, mãe de 3 filhos e tal, tirou uma foto com marquinha de biquíni. Tipo que a galera que faz bronze e tudo mais, né? Puxando aquela fitazinha, né, preta. Aí uma mulher colocou assim, essa mulher não tem noção não, ela é mãe de 3 filhos. Então olha só, ela é mãe de 3 filhos e está postando uma foto de biquíni mostrando a marquinha.
Aí nos comentários um monte de gente falando, caramba, depois que virou mãe a mulher não fica morta não. Tipo, então olha só como que o tema do desejo, essa autora também traz aqui no livro, né? Esse desejo da mulher enquanto mãe. Por quê? Porque a nossa sociedade, e inclusive até mesmo os homens, né, os parceiros, eles passam a olhar diferente para suas respectivas parceiras depois que ela tem filho. É muito comum, infelizmente, no período do puerpério, que os caras traiam pra caramba. Então, assim, o cara tá ali, tem a esposa dele. A esposa dele tem filho e tal, o filho dele, aí tem esses 45, 50, 60 dias. O que isso aqui também é muito relativo, né? Você pode conversar com alguém que é especialista na área, ou vai falar de hormônio e tudo mais. Alguém pode dizer, ah, não, dura só 40 dias, dura só 60 dias, dura 2 meses, dura 3 meses. Mas tem mulheres que porra, podem relatar a experiência de ficar 6 meses sem querer fazer nada com o marido, assim. Ou que a relação dos dois ali, de alguma forma, esfrie, né? Porque um acaba vendo o outro ali, não tanto como um parceiro, tipo esposo e esposa, mas como pai, como mãe. Ou os dois estão sobrecarregados, não tem tempo e nem pensam nisso, porque estão ali, né, cuidando de outro ser humano e tudo mais. Tem várias nuances dentro dessa temática do puerpério. Mas o ponto é o seguinte, o pai aqui nesse livro não faz merda nenhuma também, assim. É do tipo que se vê alguma coisa errada, ele levanta, vê que aquilo dali tá errado e pergunta para ela por que ela não consertou. Então, por exemplo, ele levantou, viu que a louça está suja. Aí a mulher dele tá ali com um peito de fora amamentando, fazendo a comida com outra mão. Inclusive, ela até diz isso no livro, né? Que graças a Deus ela tem duas mãos. Então, cara, essa autora ela é muito boa nisso, assim. Tipo, ela consegue, através de pequenas frases, manifestar muitas das vezes a sensação que muitas mães nesse período aqui do puerpério, né, dos primeiros meses de vida de um bebê sentem, sem precisar falar muito. Então, olha só, ela não colocou 2, 3 parágrafos explicando como que a personagem se sente ao se olhar no espelho, que o peito dela antes era assim, o peito dela agora está assado, que a bunda dela era assim e agora está assado, ou que ela está com celulite, que o formato do umbigo dela mudou. Não, ela não explica nada disso. Ela não precisa escrever nada disso. Ela coloca numa frase, as sobras do meu corpo. Quando você lê, você fala assim, caraca, sobras do meu corpo. Como que era o corpo dessa mulher antes da gravidez e como que é o corpo dessa mulher após, né, a gravidez. Como que é a relação que ela tem com o corpo dela. Por quê? Porque muitas das vezes o parceiro não faz com que a sua respectiva parceira ali, mãe do seu filho, se sinta desejada enquanto mulher. Às vezes o cara só está olhando para ela enquanto mãe. Aí esse homem muitas das vezes procura na rua, né, essa mulher e deixa a mãe em casa. Muitos homens, quando as suas esposas engravidam, eles elevam a sua esposa num patamar tão alto de mãe que eles deixam de desejar. Isso aqui é muito sério também, assim. Óbvio que essa explicação não é uma passação de pano para traição, mas é o que acontece, assim. Muitos caras têm suas esposas que são... Você pergunta para eles, né? Não, me descreve a sua esposa. Aí o cara vai descrever praticamente uma mãe e uma dona de casa. Não, é uma excelente mãe para meus filhos, é uma excelente dona de casa, ela cuida do nosso lar, cozinha muito bem, não sei o quê. Você vê que raramente o cara descreve algo da personalidade dela enquanto mulher, indivíduo, sabe? Nossa, ela é engraçada, ela é charmosa, ela é cheirosa, ela é carinhosa, ela é gentil. Não, o cara ele descreve uma mãe e uma empregada. Aqui no livro, essa personagem também está falando disso. Assim, o lugar não esse lugar que ela se sente insatisfeita, né, de mãe e de esposa, mas também essa questão envolvendo o seu corpo. Tipo assim, há diversas cenas no livro que ela não tem a mínima vontade de transar com o marido dela. E o marido dela também ali, quando tá transando com ela tá pensando em outra coisa. Então, assim, essa personagem, nessas primeiras páginas, ela tá constantemente flertando, sabe com o quê? Com a morte. Ela fala muito sobre a morte. Então, assim, ela tem ideações suicidas, né?
Ela fala muito da morte e ela também tem comportamentozinhos, não tãozinhos assim, né? Ela tem comportamentos sádicos, tipo assim, ela sente um certo prazer em provocar dor em animais pequenos, por exemplo. Em lesmas, de colocar cerveja no telhado para as lesmas se atraírem e ficarem bêbadas, de matar aranha, de matar minhoca, de matar mosquito. Ela tem um comportamento de, quando tá um sol do caramba, ela pega um bebezinho de boneco de plástico e coloca no banco de trás só para ver os vizinhos ali apavorados com a possibilidade dela ter esquecido o filho dela dentro do carro. Então ela tem esse comportamento de causar dor e sofrimento no outro, né? Ela meio que tem também esse comportamento. Só que, apesar disso, né, ela flerta com a morte. Então, assim, tem uma cena que ela pede pro marido dela transar com ela, e enquanto ele está penetrando nela, ela está fantasiando comendo cogumelos envenenados. E ela tem várias, eu digo que são fantasias, né? No decorrer do livro pode ser que eu mude de ideia. Com um bosque, ela fala muito de um bosque. O bosque é um lugar o quê? Aberto, sem muro, sem grade, é um lugar onde você pode correr para qualquer lugar, né? Para qualquer direção. Seria uma metáfora, tipo, desse sentimento de se sentir muitas das vezes enclausurada dentro de casa e também nesse lugar, enquanto mãe e somente mãe e esposa, e o lugar dela enquanto mulher, assim. Eu acho que é um livro que também está falando disso, né? Pelo menos nessas primeiras páginas. Por quê? Porque essa mulher, muitas das vezes, nessas primeiras semanas de vida do bebê, não existe o indivíduo ali. Ela é mãe full time. Ela é mãe 24 horas por 24 horas. Então, muitas das vezes você pode ouvir relatos tipo assim, não me lembro da última vez que eu tive tempo de fazer uma unha. Ou, não lembro da última vez que eu tirei o buço. Ou, não lembro da última vez que eu me depilei. Não lembro da última vez que eu fui num salão. Ou, eu só fui para um salão quando meu filho já tinha 6 meses. Ou arrumei meu cabelo ali, coloquei uma maquiagem e saí. É a primeira vez que eu estou conseguindo sair de casa, ir para academia, fazer o meu treino e voltar. Antes eu não conseguia fazer isso. Você percebe que algumas mulheres, depois que o filho chega a uma determinada idadezinha, elas começam a fazer algumas coisas que são tão simples para a maioria das pessoas que antes elas não conseguiam fazer. Porque elas não tinham tempo, muitas das vezes nem direito ou oportunidade de fazer. Coisas simples, tipo uma refeição inteira sozinha. Sem um filho ali querendo mamar o seu peito, sem você estar ali, né? Por quê? Porque a mãe primeiro ela vai amamentar o filho para depois comer. Então, se essa mãe almoçava meio-dia e o filho dela tá ali mamando meio-dia, ela só vai poder almoçar depois que o filho dela mamar e colocar ele para dormir. Isso não é uma metáfora, né? Então, assim, coisas simples, tipo comer, dormir uma noite inteira, ininterrupta. São coisas simples que a maioria das pessoas, quando fazem, não dão tanto valor, mas uma mãe, quando chega um determinado momento do filho ali, pequenininho, que começa a crescer e tal, não tão pequenininho assim, ela, né, lembra o seguinte: caramba, eu sou uma mulher, eu sou um indivíduo. Eu sou um indivíduo antes de ser mãe, né? Tipo, eu sou um sujeito antes de ser mãe. Antes de ser mãe, eu era mulher. Então, assim, aqui no livro, você não está diante somente de questões envolvendo a maternidade e o matrimônio. Tipo assim, uma insatisfação da personagem nesse lugar de mãe e de esposa. É isso também. Mas você se vê diante de um sofrimento de uma personagem dentro desse lugar. Então, assim, ela poderia estar relatando sintomas ali depressivos, de ideações suicidas, sem ser esposa e sem ser mãe. O que torna isso ainda mais pesado é exatamente esse ponto. Ela relata situações e circunstâncias, momentos e comportamentos de depressão e ideação suicida sendo mãe e esposa. Isso torna ainda mais pesado. Por quê? Porque entra em conflito com o que muitas pessoas acreditam, que é o seguinte: que a mulher alcança a felicidade plena
quando ela ocupa esses dois lugares, de mãe e de esposa. E não é bem assim. Muitas mulheres acontece exatamente o oposto. Muitas mulheres acabam adoecendo e deprimindo exatamente no momento que se tornam mães e esposas. Porque ser mãe e esposa não dá essa garantia, né? Não faz com que a mulher alcance eu não vou dizer plenitude, esse lugar de alteridade enquanto mulher. Sabe o que o Freud dizia? Olha, as 3 saídas do Édipo lá da menina, ter um filho, casar, né? Uma certa escolha papapá do mesmo objeto, ou assume uma posição muitas das vezes mais fálica e tudo mais, mas ainda assim, na visão do Freud, que era uma visão que muitas feministas podem criticar, né, com razão, tinha uma questão de valor ali também, né? Tipo, o Freud deixou também nesse primeiro momento, que é algo que ele sustenta e mantém até o fim da vida, que é isso, né? Tipo, que à medida que a mulher tem ali um filho, um casamento e tudo mais, inclusive ele chega dizendo, olha, o casamento só será bem sucedido se a mulher tomar o marido enquanto filho. Tanto que quando ele atende a Ana O, não, quando ele, não é Ana O não, acho que é Elizabeth von R, ele tem a amizade com os familiares ali dela e tal, e ele meio que, tipo assim, entre aspas, perguntava se ela estava com alguém, se ela tinha casado e tudo mais. Então, assim, a visão que o Freud tinha também era carregada disso, né? Tipo, que a mulher, né, que a saída do Édipo mais, eu não vou dizer efetiva, mas que a melhor saída do Édipo para a mulher é ser mãe e esposa. Será mesmo? É aqui que entra, né, para quem curte ler mais o Lacan. Por quê? De que mulher nós estamos falando? Tem mulheres que sim, se sentirão realizadas sendo esposa e sendo mãe. Sendo esposa e somente esposa e mãe. Então, assim, tem mulher que vai sentir orgulho ali, né, de estar num check-in do hotel e colocar qual que é a sua profissão? Do lar. Nossa, a mulher vai quase gozar ali, né, nessa posição. Mas tem mulher que detesta pensar isso. Nossa, não, eu não quero casar e ser esposa e mãe. Não, eu não quero casar e nem ter filho. Então, precisaríamos nos perguntar de que mulher nós estamos falando, né? E aqui no livro há esses pontos assim que me chamaram a atenção. Esse lugar do corpo da mulher depois da gravidez. Todas essas questões que a personagem tem dentro desse lugar. Nós não estamos lendo o livro de alguém que tem pensamentos e ideações suicidas, comportamentos sádicos e claramente sintomas de depressão de maneira, eu não vou dizer isolada, mas a pessoa ali sozinha. Não, ela tem tudo isso sendo mãe de um garotinho pequenininho de meses e sendo esposa. Vivendo praticamente, eu não vou dizer isolada, porque aqui no livro ela diz que ela é estrangeira. Olha só que metáfora interessante, tipo, ela é uma pessoa de outro país vivendo em outro lugar. Então, assim, ela não tem tanta rede de apoio, né? Tipo, é só o marido e os sogros. O sogro dela morre e ela tem uma relação ali meio estranha, né, com a sogra, o marido dela também não é lá essas coisas. Então, isso também aqui é um ponto que chama a atenção, né? Essa questão da rede de apoio, que muitas mulheres às vezes não têm, né? Então, assim, a mulher engravida do cara e vai morar na cidade, na casa do cara, e a única rede de apoio que ela tem é o marido e a família do marido. Ela não tem amigos naquela cidade, ela não tem família naquela cidade. Então, esse ponto também me chama atenção, né? Ela é uma estrangeira. Espero que vocês tenham curtido. Quando eu terminar o livro, eu volto aqui e comento. Qualquer dúvida ou comentário, pode deixar aqui embaixo. Até a próxima.